Glória a Deus, bom dia, hoje dia não sei quê, 7 de setembro do ano 2025, glória a Deus, domingo aqui em Quarteira, em nome de Jesus. E vamos dar para Deus, que já não dá nada para Deus, Deus é que nos dá a nós, um sacrifício de louvor. Mesmo que se não apetecer, a gente vai cantar. E vamos nos pôr de pé, glória a Deus. Aqueles que se podem pôr de pé, ponham-se de pé. Aqueles que não se podem pôr de pé ainda estão sentados. Mas Deus diz, levanta-te e anda. Diz, esconde um paralítico que ia girar a reunião. Ele disse, mas tu não podes girar a reunião. Tu estás paralítico. Sim, já não me lembrava que estava paralítico. Tu não podes, ficas aqui em casa. Ele diz, mas eu quero ir à reunião. Não podes ir à reunião, que a reunião é para pessoas boas. Tu não podes ir à reunião. Mas levam numa cadeira de rodas. Mas ainda não temos aqui cadeiras de rodas. Eu vi um filme do futuro, que no futuro já havia cadeiras de rodas. Eles agarraram uma paviola, uma espécie de uma cama improvisada, uma máquina improvisada, e levaram à reunião. Chegaram lá à reunião estava cheia. Mas não vês que não podes entrar, aqui está tudo cheio. Mas eu quero entrar. Não podes entrar, a gente vai te pôr em casa. Não, eu quero ir à reunião. Tu, o que é que eles tiveram uma ideia? Aquilo ainda não era tatos como estes, era tatos de madeira, tinham uns caniços. Olha, eles foram lá estragar o telhado, abrir o telhado, e descer o homem numa paviola. E Jesus viu a fé, disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele disse, mas tu o que é? Ele disse, perdoados estão os teus pecados. E alguns estavam lá a ver para interrogar, mas o que é isto? Quem é ele para perdoar pecados? Ele disse assim, mas qual é mais difícil? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho de Deus tem poder, nos céus e na terra, digo, levanta-te e anda. E os outros, caladinhos. Aqueles que não acreditavam em cura divina. Todos caladinhos. E o homem ficou a servir a Deus. E depois trazia os dízimos, trazia ofertas e seguia a Jesus. Eles diziam, mas agora segue Jesus curou-me. Deixa de tretas. Quando eu estava paralítico, quando estava deprimido, ninguém me ajudava. Jesus é que me ajudou. E agora vem com tretas. Então a gente tem que ter convicção. O Espírito Santo de Deus dá convicção. E glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Isabel, o que é que vamos cantar? Um sacrifício de louvor. O Snoopy uma vez ia também para o sacrifício e ia todo contente. Só que era outro tipo de sacrifício. Mas a gente dá um sacrifício não da nossa doença, não é doença, não é enfermidade, mas é um sacrifício de louvor, trazemos à casa do Senhor, aleluia. Um sacrifício de louvor, trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor, trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada, nada, nada mesmo nada
nada é impossível para ti, ó Senhor. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com um grande poder. Cantemos todos. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas. Abra a sua boca e cante. Nada é impossível para ti. Canta vó, cante João, cante Karina, cante os irmãos todos. Grande Deus forte em obra. Deus quer ouvir a tua voz, a minha voz. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, ó Senhor. Senhor Deus, e Deus lá do céu está escutando, grande poder. Olha, estão cantando ali. Deus, os céus fizestes e a terra com as tuas mãos. E Jesus está contando. Nada é impossível para ti, o Pai está contente, o Espírito Santo de Deus está contente, e os irmãos estão no céu, estando contente. Em obras e conselhos, nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, oh. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, nós, esperança de Israel. Ele é o Leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel. É o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra, oh, esperança de Israel, oh, esperança de Israel. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Cantemos para Ele de receber glória, glória e honra. Mas eu não me apetece cantar a mesma honra e poder. Tu És digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, todos juntos, tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Estamos a cantar para Deus, de receber glória, glória e honra, glória e honra e poder. Porque tu criaste, em tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és
ó Senhor. Louvores ao teu nome. Vamos dar louvores ao Senhor. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, e o teu nome é grande e é digno de louvor. Oh, todos para o Senhor. Louvores ao teu nome mais alto. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, e o teu nome é grande e é digno de louvor. Dá louvores ao teu nome, oh, cantemos para o Rei. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, o teu nome é grande e é digno de louvor. Dou louvores ao teu nome. Oh, cantemos todos para o Rei. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, o teu nome é grande e é digno de louvor. Em línguas cantando, chora, la, 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 la. Oh, cantemos em línguas. Ora, chora, la, 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 la. Chora, do louvores, do teu nome é grande e é digno de louvor. Oh, mais uma vez, dou louvores ao teu nome. Senhor, louvores ao teu nome. Ele está aqui. Senhor, e o teu nome é grande. A paz, a cura, a libertação, o caminho. Dou louvores ao teu nome, Santo Espírito de Deus. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, e o teu nome é grande, 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 é digno de louvor. E o teu nome é grande e é digno de louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, não te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Abba, Pai, ó Pai, nós te amamos, te louvo e te agradeço.
plenitude divina, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba Pai, oh Abba Pai, Abba Pai, te louvo e te agradeço, vamos subindo. Abba Pai, minhas mãos a ti levando, oh, vem Espírito Santo, pois teu amor e grande poder me atrai, oh, me levanto ao adorar-te. Abba Pai, oh Abba Pai, Abba Pai, oh, consente-se nele e adora ele, oh, e te agradeço. Oh, está aqui a unção de Deus para você adorar a Deus. Abba Pai, minhas mãos a ti levando, oh, pois teu amor e grande poder me atrai. Aqui água, água viva, ao adorar-te. Abba Pai, outra vez. Abba Pai, aqui água viva, oh, me te agradeço. Aqui água viva, Abba Pai, minhas mãos a ti levando, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba Pai, oh, nós estamos em terra santa, oh Espírito Santo de Deus, Ele está passeando aqui, anjos ao redor, aqui anjos de Deus, vamos louvar a Jesus, oh Senhor, te adoramos, em sua presença nós trazemos o céu à terra, oh vamos louvar a Jesus, porque é Jesus que é o caminho, em sua presença nós estamos em terra são. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso não mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixa água viva, deixa a água viva inundar o meu ser mais alto. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver.
toda a dependência que perturba minha. Há aqui unção de Deus para milagres. Mas os meus fardos a Ele eu entrego. Pai, 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 Jesus, 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Apesar de darmos as boas-vindas, Ele já está aqui. Santo Espírito, bem-vindo a este lugar, ó Deus, bem-vindo, ó omnipotente Pai de graça e amor, és bem-vindo a este lugar, ó, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, ó Deus, bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Amém, 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 aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Está aqui calor, mas está bom, glória a Deus. A presença de Deus está aqui, glória a Deus. O importante é a presença de Deus. Em tempos, quando tinha para aí 18 ou 19 anos, dava um grupo familiar em Lagos. Sabe quantas pessoas tínhamos? 2 pessoas. Não é 2 pessoas poucas, é 2 pessoas literais. Mas Deus estava lá. E deu o grupo familiar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sempre 2 pessoas. 4 meses, sim, sempre 2 pessoas. 6 meses, sempre 2 pessoas. 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, sempre 2 pessoas. E a presença de Deus estava lá. E depois foi convidado para ir para Barão. E estavam mais pessoas, glória a Deus. Mas Deus estava sempre lá. É importante Deus estar lá. Nós não somos, e eu não sou, defensor de nenhuma política, defensor de nenhuma religião. Eu sou um representante de Deus. Para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas e daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, outra vez digo, outra vez sublinho, e outra vez me repito, eu não sou defensor de nenhuma religião. Eu sou defensor do reino de Deus. Sou um porta-voz de Deus. Sou um profeta de Deus para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas, porque eu antes estava em trevas, para a sua maravilhosa luz. E a luz é Jesus. Não é uma religião. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, mas não é um caminho. É o caminho, é a verdade e é a vida. E quem nos faz seguir a Jesus não é a religião, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente não se reúne aqui, estamos um grupinho de pessoas, um clubezinho, agarramos nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, semeamos aqui no clube, entre aspas, e dizemos umas coisas bonitas e tentamos praticar umas coisas bonitas e ser simpaticamente religiosos. Não. Nós estamos aqui com Deus. E onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Há igrejas que é um conjunto de regras, cantam, louvam, dizem a paz do Senhor, mas estão a edificar uma religião. Não o reino de Deus. Glória a Deus. Importa que o reino de Deus seja edificado em nome de Jesus. Estamos aqui no Algarve,
em Quarteiro, pé de Vila Moura, no Algarve, que é em Portugal e pertence à Europa, glória a Deus. E estamos aqui a pregar o Evangelho. Há muitas igrejas que pregam, glória a Deus. Eles fazem o trabalho que Deus lhes disse para fazer, se Deus lhe disse, que alguns fazem coisas que Deus não disse, e eu estou a fazer aquilo que Deus me impulsionou a fazer, e glória a Deus por isso. Eu não me preocupo com os outros, glória a Deus, preocupo-me no sentido de fazer a vontade de Deus. Mas o outro fala isto, fala aquilo, você devia pregar isto e pregar aquilo. Quem é que lhe pediu a sua opinião? Você já orou a Deus em relação à sua vida, à sua chamada e o seu ministério? Quem é você para estar a dizer isso? Então ore, tenha comunhão com Deus e edifique primeiro a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a nossa primeira igreja não é o grupo de pessoas que a gente tem. A gente não é grandes por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas é grandes por obedecermos a Deus, glória a Deus. Então Deus neste tempo e nesta hora me chamou para estar a edificar o reino de Deus aqui. Podia estar noutro lugar, tinha uma igreja muito grande, tinha pessoas já à minha responsabilidade e ali todo inchado e tudo mais, mas não estava a fazer aquilo que Deus me chamou. Importa nós obedecermos a Deus. É mais importante nós obedecermos a Deus do que a religião e do que homens. Glória a Deus. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há sempre galardão. O que é galardão? É recompensa, não é paulada. É galardão. Hoje também vou dizer algumas coisas para exortar, para corrigir, mas há sempre galardão. Há aqui uma unção de Deus sobre os pés, sobre os pés, sobre os pés. Há pessoas que estão a sentir um calor sobre os pés. Problemas nos pés, problemas nos pés, problemas de artroses, problemas de dor nos pés, glória a Deus. Hoje Jesus cura problemas nos pés. E por que não a assunção de Deus ir subindo dos pés até os tendões, até os joelhos, glória a Deus, até às ancas, passar por todos os órgãos reprodutores, passar pelos seus pulmões, pelo seu coração, ir subindo o seu pescoço, a sua boca, a água vai subindo, os seus olhos, glória a Deus, as suas sobrancelhas, o seu cabelo, seja revitalizado, e depois as mãos sermos todos mergulhados, glória a Deus. E o batismo nas águas também significa nós morrermos para a antiga velha vida e uma nova vida ressurge em Jesus. Então muitas vezes quando pessoas são batizadas, tem que se mergulhar bem a pessoa e estar lá 3 ou 4 minutos debaixo da água até a pessoa espernear para os pecados serem todos afogados. Claro que estou a brincar, mas muitas vezes quando as pessoas são batizadas, demónios saem da pessoa. Porque o batismo significa nós morrermos para a antiga velha vida e uma nova vida ressurge com Jesus. O batismo é feito com a idade consciente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois da pessoa já ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. É importante nós sermos batizados, servirmos a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, irmos em frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, hoje o título da minha mensagem, ou melhor, daquilo que Deus impulsiona no meu coração, é falando o que Deus diz. Não é falei. Não, falando é um ato contínuo, aquilo que Deus diz. Ou aquilo que Deus quer para esta altura. Então, aquilo eu hoje falando, estou falando aquilo que Deus quer que eu fale hoje. Que eu falo hoje, dia 7 de setembro do ano 2025. E esta palavra é para hoje, é para o futuro e é para o passado também. Passado que já passou, mas para Deus não há tempo, não há passado, não há presente, não há futuro. Eu sou, glória a Deus. Em Hebreus 13 diz que Jesus é o mesmo. Pessoas dizem, Deus já não curou hoje, mas Ele, quer você diga que cura, que não cura, quer o seu pastor diga que não cura, Ele é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele vai para ontem, vai para hoje, e vai para amanhã, e vai para a eternidade. Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele o ajuda ontem, ajuda hoje e ajuda amanhã e ajuda eternamente. Por isso é que diz na palavra de Deus em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, Jesus nos diz, olha, eu sou o caminho. Eu caminho para a tua vida, para a tua saúde. É a verdade. Tudo o que é fora de Jesus é mentira. É o caminho, é a verdade e é a vida. Então a vida está em Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ali umas valinhas, umas procissões, há a Senhora do Monte, isto, há a Senhora a Padroeira de Lolé, há a Padroeira de Fátima. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E pessoas fazem isso, atraem demónios, encurtam a vida deles, mas sabe, a gente tem que seguir a tradição a sério. A gente temos que seguir é Jesus. Porque a tradição leva o inferno. Jesus leva o céu. Mas a minha vida aqui já é o inferno. Sabe porque é que é o inferno? Você faz coisas diferentes daquilo que Deus diz. Este é o tempo de arrependimento, é o tempo da gente sincronizar com Deus, perdão, e aqueles que são porta-vozes de Deus falar aquilo que Deus diz. Há pessoas que têm medo de perder as congregações, as igrejas, os dízimos, e um dia aquilo que você tiver receio de perder, um dia vai perder isso. Há alguns que têm medo de perder a esposa, os filhos, lá o clubezinho, por causa dos dízimos, mas olha, que ama mais o pai, a mãe, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então você tem que decidir no seu coração. Ou você ama mais a Jesus, ou ama mais a sua congregação. Sabe, hoje as pessoas que o elogiam, que o põem lá num pedestal, amanhã dão-lhe um coice. E enquanto você tiver sumo, as pessoas vão se aproveitar de si. Um dia que você não tenha um cargo, uma posição, vão sacudi-lo. Então, Deus não quer que nós sejamos sal insípido. Sal insípido é aquele que não presta, sem sabor. Antigamente salgavam, metiam sal nas salgadeiras, que eram os depósitos de madeira redondos, metiam lá o porco e salgavam para conservar a carne, mas a determinada altura tiravam o sal. O sal perdia a qualidade. E então agarravam no sal e jogavam nos caminhos. Sal insípido, para nada presta, só para ser pisado pelos homens. E Deus exorta sobre isso. E Deus não quer que nós sejamos pisados pelos homens. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm alergia nas mãos. Alergia nas mãos, comichão nas mãos, alergia. A unção do Espírito Santo de Deus curou-os. Se é que alguém ao vivo, receba. Se você está aqui ao vivo e glória a Deus não tem isso, receba a assunção de Deus sobre si. E quando chegar à altura de um amigo, de um familiar, de um conhecido ou um desconhecido, tiver alergia nas mãos, diga que você acredita em Jesus. Mas eu não acredito, blá, blá, blá. E ponha as mãos sobre ele. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Há pessoas que têm problemas de má circulação. Os braços adormecem. Então Jesus também curou-as. E Jesus cura as pessoas. E Deus se usa, entre aspas, dos pastores. Não é para eles dizerem quão bom eu sou que curei alguém. Porque quem saiba, quem pagou o preço é Jesus. Não é de nenhum apóstolo, não é de nenhum profeta, não é de nenhum evangelista, não é de nenhum pastor. E eu faço aquilo que dê a minha obrigação. Aquilo, o apóstolo Paulo diz, olha, se fazer de boa mão, tudo bem. Mas se não fazer, apenas uma dispensação me é concedida. Então, nós fazemos aquilo. E a gente não é salvos por pregarmos melhor o Evangelho. Uma vez um grande homem de Deus evangelista diz, eu não vou para o céu por ser aqui um grande pregador e ter aqui uma multidão de pessoas. Eu vou ser salvo por causa de Jesus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. Fé em Jesus. Isto não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então que fique ciente que só Jesus é que é o caminho.
Então nós devemos orar a cada dia com Jesus. O que é orar com Jesus? É orar com a palavra de Jesus. Nós nos unimos a Jesus quando falamos o mesmo que Jesus fala. Então andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Um puxa para um lado, imagina uma junta de bois a lavrar. Um puxa para um lado, se for um boi e uma vaca, claro que o boi queria lamber na vaca, queria estar assim quase a empleirar na vaca. Mas dois bois a lavrar, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, normalmente eles põem uma canga ou um jugo sobre os bois para eles lavrarem. E depois a pessoa que está a lavrar com eles tem uma varazinha assim e vai dando um toquezinho na cabeça para eles fazerem o rego direito. Então nós estamos a fazer o rego direito, entre aspas, estamos a lavrar. A lavrar o quê? O coração das pessoas. Estamos a semear a boa palavra, a palavra de Deus, que não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que Jesus envia. Glória a Deus. Então, glória a Deus. E diz assim Mateus 6, versículo 6 a 9. Portanto, vós orareis assim, glória a Deus, falando o que Jesus diz. Pai nosso que estás nos céus. Pessoas oram ao sol. A Karina fez uma oração muito bonita. Não o sol, nem a lua te mostra. Karina, anda cá a dizer outra vez que eu gostei muito da tua oração. Daquela palavra que tu declaraste aqui também. Que há pessoas que são influenciadas pela lua. Havia uma senhora num sítio, chega aqui mais, no sítio onde eu nasci, e às vezes diziam que a senhora andava com a lua. Mas pronto, isto não se devia dizer na pregação. Mas a palavra de Deus combate a pessoas que têm medo do raio UV, claro, a gente se deve proteger, mas, acima de tudo, acreditar no que Deus diz. Então, Karina, faz favor. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. E depois mais, o que é que tinhas dito mais que eu ouvi? Antes tinha dito, o Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua alma. E depois a seguir? Era isso. Sim, então isso que eu quero que repitas. O Senhor te mais guardará. Alto. O Senhor te guardará. Vamos todos dizer, o Senhor nos guardará. Nos guardará. E agora para as pessoas que estão do outro lado, o Senhor te guardará. E depois a seguir, o Senhor guardará a tua alma. A tua alma. A alma é as nossas emoções. É muito descontrolado. O Senhor guardará a tua alma, as nossas emoções. As pessoas não conseguem dormir e depois. O sol não te molestará. Não molestará. O sol. E depois? De dia. Nem a lua. De noite. Há pessoas que dizem, mas é lua cheia. Obrigado. E às vezes pessoas que andam no espiritismo e na bruxaria, normalmente quando é as luas cheias, andam mais azoados, mais agitados. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que não devemos ser molestados, não devemos ser molestados nem pelo sol, nem pela lua, glória a Deus, mas por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Há mais cabelo em ti, há mais vida em ti, em nome de Jesus. Portanto, vós orareis assim, não oramos o sol. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então a gente traz o reino de Deus até nós, declarando a palavra. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Hoje estamos a comer pão. Mas gente não estou a comer pão. Está a comer pão. Está a comer a palavra de Deus. Não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra aqui fala pão. Daqui a bocado vamos tomar Santa Ceia. Vamos tomar o pão. Pão é pão, mas simboliza o corpo de Jesus. E vinha, ou sumo de uva, mas simboliza o sangue de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. É a revelação, é a palavra viva de Deus para cada dia. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, glória a Deus. Quais dívidas? Você e eu éramos um malandreco. E Jesus já perdoa as nossas dívidas. Até lá o nosso bisagato. Até Adão e Eva, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olhe, perdoa porque Deus já o perdoou. E livra-nos da tentação e de todo o mal. Oh, eu consigo resistir aqui. Livra-nos da tentação e de todo o mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Falarmos aquilo que Deus diz. Quando orarmos aquilo que Deus diz. Ai, não sei como é que vai ser o resto do ano de 2025. Isto e aquilo. Ai, como é que vai ser? Falando aquilo que Deus diz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Eu no outro dia disse isto, eu falei com a minha boca e os meus ouvidos exteriores ouviram, mas meus ouvidos internos também ouviram. E eu, uau! E então o meu coração se alegra com uma boa palavra. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Eu acabei assim, mas isto e aquilo, como é que vai ser? Olha lá, a tua patroa é muito chata e agora a tua empresa vai se associar com outra e não sei o quê. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. E olha, a chefa não gosta de ti. No outro dia a chefa torceu assim o nariz para o lado esquerdo e depois para o lado direito e mexeu as orelhas, foi um sinal do céu que não gosta de ti. A pessoa chora, ai, a minha chefa não gosta de mim. Sabem que a minha chefa não gosta de mim e senhoras nas intrigas e o patrão disse isto e ela não me deu folga. Pare com essas críticas. Pare de ser murmurador e comece a falar com Deus, a declarar aquilo que Deus diz. Mesmo que ela vá dizer que não, você ora e Deus põe a dizer que sim. Faz lembrar o meu irmão carnal, que em tempos, quando o meu sobrinho às vezes ia comigo à igreja, e eu fui-lhe perguntar a ele, porque era o pai dele, como é óbvio, o filho era menor, olha, o Filipe pode ir comigo à igreja? Não. Filipe pode ir comigo à igreja? Não. Filipe pode ir comigo à igreja? Não. E o meu sobrinho, ele disse tantas vezes não, mas era um não convicto, não agressivo, ali super agressivo. E o meu sobrinho disse, oh tio, não há nada que Deus possa fazer em relação a isso. E eu orei. Como é que orou? Disse, Satanás, em nome de Jesus, eu amarro e desligo o teu poder em relação à mente do António, em nome de Jesus. E eu declaro o Filipe livre e liberto para ir à reunião. E fui falar outra vez com ele. E ele queria dizer não convicto e a boca dele dizia assim. Ele ia dizer não e a boca dele dizia assim. O meu sobrinho foi comigo e disse, oh tio, já viste o meu pai estava tão mansinho? E eu sabia que ele queria dizer não e ele dizia sim. Ele não conseguia controlar aquilo que ele dizia. Dizia sim, 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 sim. E ele acabou por ir. Glória a Deus. Ainda ontem estava a estudar e a meditar. É um grande barulho. E sabe o que é que me apeteceu a fazer na carne? Tenho ali uma coluna, ligar uma coluna grande, ligar o micro ao computador e fazer um grande barulho ainda mais alto. A minha carne apeteceu a fazer isso. Mas eu queria estudar e meditar, sabe o que é que eu fiz? Satanás, em nome de Jesus, baixinho, eu amarro e desligo o teu poder, a tua influência, em nome de Jesus, amém. Aquilo parou. Dali a pecado, um miúdo, a gritar, a espernear. Eu disse outra vez, Satanás, para em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vê duas pessoas a guerrear, a discutir, Deus não está lá no meio. Amarre e desliga em nome de Jesus. Alguém quer discutir consigo? Baixinho, diga Satanás, eu amarro e desligo o teu poder em nome de Jesus. Está a ser atacado com uma enfermidade, eu amarro e desligo em nome de Jesus o espírito da enfermidade. Mas Deus não curou hoje, não sei o quê. O que é que diz Hebreus 3:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe? O tempo das curas e dos milagres já acabou. Cuidado com isso, que isso é espiritismo. Espiritismo é aquilo que você está a dizer da sua boca. Espiritismo é você sair da vontade de Deus. Espiritismo é você dizer que é cristão e acredita em incrédulo. Isso é que é espiritismo. E tem que se arrepender disso. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
e não venha dizer que é uma testemunha de Jesus e uma testemunha de Jeová, isto e aquilo. Como é que você pode testemunhar de um Jeová que você não conhece Jeová e não acredita no Espírito Santo e diz que é uma força ativa? E você que é cristão e que é pastor e diz que Deus não cura hoje e tudo mais, e que dizem-me ofertas não é para hoje, tem que se arrepender e olhar para o que a Bíblia diz, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E glória a Deus que às vezes alguns irmãos telefonavam, outros escreviam, outros mandavam mensagem do WhatsApp, e eu disse, então, mas se você não me gosta de ouvir, desligue para não ouvir aquilo que eu estou a dizer. Mas e tal. No fundo gostam, aquilo mexe com eles. Por isso é que às vezes telefonam para mim. Mas eu não estou, como se diz, alguém não estou com um pachorra para estar às vezes a ouvir essas pessoas. Às vezes quando Deus põe um som de gentileza e doce, quando não põe, olha, tchau, tchau, segue o teu caminho, que eu sigo o meu, glória a Deus. Então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. E depois mostra o seu fruto. Depois anda com dores no corpo, e alguns, graças a Deus, arrependam-se e vêm pedir ajuda. E alguns até que se dizem testemunhos de Jeová, lá na congregação deles eram demitidos, porque o Jeová deles na cura lá. E quando uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue, não dão, porque no sangue está a vida da pessoa, não está a vida da pessoa, está a vida do corpo. E a Bíblia diz tudo o que é bom e tudo o que vem do Pai das luzes, vamos pôr à nossa disposição. E a gente não é salvo por transfusões de sangue, por isto ou por aquilo. É pela graça que a gente é salvo por meio da fé. A gente deve fazer tudo o que está ao nosso alcance para preservar a vida humana. Porque há tempo de arrependimento e há tempo das pessoas se reconciliarem a Deus. E não anda a pedir, ó Deus cura-me, ó Deus batiza-me no Espírito Santo, ó Deus dá-me, ó Deus dá-me, ó Deus dá-me. Se Deus, tu te portares bem, diz Deus, vou-te dar. Estás-te a portar mal, não vais receber nada. Não. As coisas acontecem na nossa vida, Deus nos abençoa, porque Deus nos ama. Glória a Deus. Então não anda a pedir. Simplesmente receba aquilo que Deus já deu. Bendito Deus e Pai, bom Deus, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Como eu digo às vezes, tudo está lá na mesa. No outro dia fomos no restaurante, havia uma boa picanha, glória a Deus. Imagine que alguém que estava lá, que nem o caso, dizia, por favor, eu quero picanha, e quero, e posso comer isso. Não, a gente tem que tomar posse daquilo que Deus já nos deu, glória a Deus. E Deus é amor e está sempre pronto a nos ajudar e a combater heresias e pessoas que atacam e fazem tudo mais. E diz assim em Mateus 22, 35 a 40. E um deles, eles estavam lá a disputar com Jesus, e um deles, doutor da lei, mas doutor com letra grande. Doutor da lei que sabia a lei, sabia a palavra. Há pessoas que sabem a Bíblia, estudaram teologia bíblica e tudo, mas falta a presença do Espírito Santo de Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, mas noutra tradição não diz que é só para experimentar, é para testar, é para tentar e para atacar. Testar, tentar e atacar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus, aquilo que ele respondeu a ele, esse doutor da lei, responde a nós ou responde à humanidade. E respondeu assim, e Jesus disse-lhe, e diz-nos a nós, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para nós amarmos a Deus de todo o teu coração, de todo o nosso coração. Deus respondeu àquele doutor e nos está respondendo a nós. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm problemas no baço, há pessoas que têm problemas no fígado, a unção de Deus está curando. Há gordura no fígado, há problemas de base, secam desde a raiz em nome de Jesus. Problemas de má digestão, eu sinto uma unção de Deus aqui. Jesus cura hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imagine que você vai a um doutor e a pessoa tem lá um problema e a pessoa é curada lá. Você está à espera de chegar a sua vez. Há dias vi num filme não,
num coisa dos apanhados, que o dentista, e era tudo combinado lá, ele gritava muito lá dentro, e depois o doutor apareceu com a blusa cheia de sangue, carinha ali, claro, tudo figuração, tudo pus apanhado, as pessoas estavam no dentista, fugiam todas. Ou se você também fugia, não fugias também, Karina? Raspava-se. E uns que iam fazer exame da próstata, um fazia que gritava muito, quando o doutor fazia lá o toque retal, gritava muito e fugiu. Já nunca mais venho aqui. O homem tinha assim um boné, joelho e não sei o quê. Mas isto nos apanhados. Mas a fé vem por ouvir e ouvirmos a palavra de Deus. Então Jesus curou-os. E Jesus disse-lhe: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos amar a nós próprios, nem os outros, se não amarmos a Deus primeiro. Diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos foi dado pelo Espírito Santo. O amor de Deus nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus, foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. No outro dia alguém falava, às vezes uns temos uns defeitos, outros temos outros, e uns nos achamos melhor, e outros nos achamos pior, e Deus mostrou o coração daquele jovem, daquele rapaz, daquele senhor jovem, mostrou o coração dele. E às vezes nem todas as pessoas são como nós. Mas a Bíblia diz assim. Porque Deus não ama as nossas falhas, mas nos ama a nós. Imagine, um pai tem um bebê, o bebê faz cocô, cheira muito a mal e o pai não ama o cocô. Ama o bebê e o que é que faz? Vai lá, limpa-lhe a fralda, limpa-lhe o rabiós, tira-lhe a fralda, limpa-lhe o rabiós com o toalhete, lava, põe uma fralda nova, põe creme ao pó de talco e temos um bebê novo. Glória a Deus. O pai não joga o bebê, olha, cheira mal, joga-se fora e arranja-se outros bebés. Então Deus não ama o pecado, as nossas falhas, mas nos ama a cada um de nós. Glória a Deus. E no outro dia estava num sítio, estávamos a jogar futebol, ou melhor, iam jogar futebol, eu só ia assistir, e um colega da empresa torceu o joelho. Torceu o joelho, parou, foi sentar, que estava a andar, a cochear e tudo mais, começou a pôr gelo. E eu disse, precisas de alguma coisa? Assim alto. Queres que eu te massage o joelho? Depois ele disse, não, eu já sei o que isto amanhã vai inchar e tem que ser operado e tudo mais. E depois pensei, embora eu saiba dar massagens, mas eu não sou chamado para dar massagens. Eu sou chamado para orar para os enfermos. Ele chama-se João também. João, queres que eu ore por ti? Não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada dessas coisas. Só, olha, tu és parvo. Eu, graças a Deus, não estou com dor de joelho. Tu é que estás à rasca do joelho. Posso orar por ti? Falei alto. Podes. Mas eu não acredito nada nisso. Está calado. Tu é que estás à rasca do joelho e eu estou bem, graças a Deus. Mas o amor de Deus está em nós. Impus as mãos no joelho dele, em nome de Jesus, e ele estava a dizer, orei, a unção de Deus estava ali, podia não estar, mas eu senti uma unção de Deus. E a gente, para ter a unção de Deus, tem que orar e ter comunhão com Deus. E quando a gente... Agora sinto uma unção de Deus sobre as mãos. Uma unção de Deus sobre as mãos. Alguém que precise que eu ponha as mãos sobre ele, está aqui uma unção de Deus para ajudar, para curar, para restaurar. E pus as mãos sobre ele. Orei. Dali a bocado ele disse, ainda estou pior, ainda me dói mais. Mas, disse-me ele, se amanhã eu estiver melhor, venho-te agradecer. Disse, mas não agradeças a mim. Não, venho-te agradecer. E já sei que durante a noite isto vai inchar e não sei o quê.
Amanhã ainda tenho que ir de ambulância e já queria ativar o seguro e tudo mais. O tempo passou. No outro dia veio, eu andando assim, veio normal, o pé de mim. João, quero-te agradecer. Que eu já estou bom. Disse, não agradeces a mim. Sim, mas quero-te agradecer a ti. Eu reporto isso para Deus em nome de Jesus. E porquê é que Deus faz isso? Porque ama as pessoas. Não é para dizer quão bom é o pastor, que orou e a pessoa foi curada, e a pessoa diz, eu já curei. Curou? A sério? Então você não se cura a si próprio, nem eu. Quer saiba, quem cura é Jesus. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demónios. Quer saiba, é em nome de Jesus, não é seu. E diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, já viu, e Deus impulsionou para ele crer, não pereça, não esteja a sofrer. Ele estava a sofrer, mas também tenha a vida eterna. Deus faz isso para que as pessoas se aproximam de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. A arca foi construída, Noé construiu a arca, não foi para condenar o mundo. Mas as pessoas que não entraram na arca ficaram condenadas, ficaram destruídos. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado e não vive em condenação. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porquê? Porque as suas obras eram más. Glória a Deus. Então Deus ama as pessoas, ama as pessoas doentes, ama as pessoas com defeitos, ama as pessoas que têm preceitos diferentes de si e de mim, mas se a gente abrir o nosso coração para Deus, para Jesus, Jesus entra na nossa vida, entra no nosso coração, e aquilo que a gente tem que cheira mal, que não pertence ao que Deus criou, Deus ajuda e limpa. Um homem que gosta de homens, uma mulher que gosta de mulheres, uma pessoa que tem problemas de epilepsia, porque Deus criou o homem para o homem se juntar para uma mulher. E a Bíblia diz assim, deixará o homem ao seu pai e se unirá à sua mulher. Não diz, deixará o homem o seu pai e se unirá a outro homem. Não diz, deixará a mulher a sua mãe e se unirá a outra mulher. Temos que falar aquilo que Deus diz. Não importa o que os homens dizem, o que as leis dizem, importa o que Deus diz. Só Jesus é que é o caminho. Então Deus ama as pessoas, ama os gays, ama as prostitutas, ama todo e qualquer pecador, e a solução do pecado é Jesus. A solução para a doença é Jesus. A solução para a enfermidade é Jesus. Alguns se assumem, eu sou gay, e Jesus cura aqueles que querem ser curados. Já vi aquele que não queria ser curado. Mas eu insisti e pus imposição nele para mostrar que Deus existe e graças a Deus que ele foi curado. E no outro dia que estava no aeroporto, entrei num sítio e a gente tem que passar no controle para saber se estamos tais. O homem assim, você tem algum problema? E eu respondi, eu não. Você tem algum problema? Porque é que não passou aqui? Então, senhor, que eu saiba, você está aqui para ajudar. É a sua missão. E ele me ajudou. Glória a Deus. Então, Deus sempre nos ajuda e sempre nos guia. Então, quando é preciso responder, a gente responde com sabedoria, com firmeza, porque somos filhos de Deus, somos filhos da luz. E nem os homens, nem as coisas, nem as leis que nos intimidam. Jesus é que é o caminho. E há pessoas que temem mais os homens que podem matar o corpo e não temem a Deus que nos dá a salvação e a vida eterna. E eu já havia muito tempo que não andava no avião e estava um bocado nervoso. E a pessoa entra no avião, voa tal, que destina tal, e a pessoa, mesmo assim, vai com um bocadinho de confiança, mas vai com um bocadinho de receio. Até quando a pessoa entrar no avião para a vida eterna. Quando partir aqui da terra, entra num avião, entre aspas. E você sabe lá se entra no avião certo? Se é o avião que leva o inferno?
Diz que a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, engana-se no avião, em lugar de ir para o avião do céu, vai para o avião do inferno. Já a ausência de Deus é o inferno. Então a gente precisa de se arrepender, convidar Jesus a entrar na nossa vida e no nosso coração. E como é que a gente entra no avião certo para não entrarmos no avião errado? O avião que se vai despenhar e que vai os troços e aquilo tudo, é convidando Jesus a entrar na nossa vida, no nosso coração. Dizer estas palavras com fé: oh Deus, eu acredito em Jesus. Mas eu não acredito. É tempo de eu acreditar, é uma decisão nossa. Oh Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas e convido o Senhor Jesus a entrar na minha vida, no meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. Amém e amém. Então, quando partir desta terra, entra no avião certo. E aqui nesta terra já pode usufruir. É no outro dia daqui quer dizer ali de Faro para Madrid, foi orando a Deus. Mas o avião é seguro. Seguro é Deus. Mas é o transporte mais seguro do mundo. Seguro é Deus. Fui orando em línguas em nome de Jesus. Dê ordem dos anjos em nome do Senhor Jesus, que se acampa ao redor do avião, no interior e no exterior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E tudo correu em perfeitas condições, em nome de Jesus. Quando vim de lá para cá, vinha ali num banco com 3 pessoas, logo ao meu lado um senhor com os fones nos ouvidos, e estava a ver vídeos, creio que no telemóvel ali, em modo de avião, mas dava para ver vídeos, ia vendo os vídeos e tudo mais, e eu vinha orando em línguas, e orando em línguas, orei 5 minutos, orei 10 minutos, orei 15 minutos, orei 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, o voo demorou mais ou menos 1h10, 1h15, e depois já estava a aterrar, e depois de aterrar ainda orei, e graças a Deus, correu tudo em perfeitas condições. E lá estava um bocado atrapalhado quando vim de lá para cá, e Deus pôs pessoas portuguesas também no mesmo voo, glória a Deus, para me ajudar e me orientar. Então confiar sempre no Senhor. Jesus é aqui o caminho. E Deus nos chama a cada um de nós, diz assim, em 1 de Pedro 2,9 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não contendo domínio sobre a herança de Deus. A pessoa diz: é a minha igreja, é o meu povo, é o seu povo. Que eu saiba, quem deu a vida é Jesus. Você pensa que é o seu povo, mas não é. É o povo de Deus. Foram comprados todas as tribos, povos e nações pelo sangue de Jesus. Não foi pelo seu ministério. As pessoas pertencem aqui. Pertencem o quê? As pessoas pertencem a Deus, deixe de conversas. Tendo domínio da herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Às vezes as pessoas vêm novas para um sítio e então são os novatos e querem mandar nos pastores. Claro que há pastores, há anciãos, que aquilo é um ranço também. A gente deve se renovar a cada dia, mas não é bíblico. Às vezes a igreja leva um miúdozinho com gravata e vai estar a dar a palavra de Deus para homens maduros e eles comem aquilo. Mas a Bíblia diz, semelhantemente vós jovens, nem sequer aqui fala de miúdos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. O que é que isso quer dizer, sujeitos? A gente tem que se moldar, adaptar. Já viu, eu estava lá em Espanha, se eu queria ser ajudado, tentava, esforçava-me, humilhava-me para falar a linguagem dele e a ajudá-lo. Eu no aeroporto, por favor, me ajuda, qual é o caminho a seguir, mesmo não falando corretamente, e eles me o ajudando. Então a graça, no fundo, é Deus que nos dá. Cada povo é diferente, o povo português é de uma maneira, o povo espanhol numa zona é de uma maneira, outra noutra, mas a gente primeiro tem que confiar em Deus, porque só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E eu queria falar aqui uma coisa também, ok? Em Gênesis 11, 1 a 7 diz assim: o povo se juntou todo
e não determinado vale, mas já se não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que eles se espalhassem sobre o planeta Terra e povoassem ou repovoassem o planeta Terra. E diz assim: e era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo deles do Oriente, que é de nascente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Tudo bem. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhe edificado por pedra e por betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Uma coisa estrondosa, grande, e vamos todos morar ali. Não vamos nos espalhar sobre a terra. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E então desceu o Senhor, para ver a cidade. E a torre os filhos dos homens, a torre que os filhos dos homens edificaram. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua. E eis que começaram a fazer, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. E aí desçamos e confundamos a sua língua para que não entenda a língua um do outro. Então Deus confundiu as línguas. Eles não se entendiam uns com os outros, espalharam-se. Mas Deus, neste tempo, está a fazer uma coisa. Já viu? Eu estava lá em Madrid, passou um carro de bombeiros. E apitava igual a Portugal. Lá num ribeiro vi um gato. Querendo um gato lá no fundo e era preto. As pessoas têm medo dos gatos pretos. Têm medo do dia 13. Mas pronto, vi um gato. O gato não miou. Mas de certeza que o gato lá mia também como mia aqui. Miau! E diziam assim: então, mas estás em Espanha, tens que fazer... Não. E o gato, por exemplo, em França, como é que faz? Miau! Epá, mas aqui tens que miar em francês. Tem um gato na Índia, como é que mia lá na China? Não, faz também miau. Até os cães. O cão em Portugal faz bu, bu, bu. Foram com canis. Até se for ali em Espanha. Epá, tu agora em Espanha tens que ladrar de maneira feita. O cão a ladrar em espanhol. Até se for o cão a ladrar em Itália. Não, o cão ladra igual. Já viu? Deus só confundiu as línguas dos homens. Mas a gente se une todos na mesma língua quando tomamos Santa Ceia. Imagina que está aqui um irmão francês, podem não perceber muito, mas se a gente une-se no Senhor, estamos a falar a mesma linguagem. Vamos orar em línguas, podem não perceber tudo, mas estamos todos a falar a mesma linguagem. E os casamentos se separam-se, os ministérios se separam-se e tudo mais, as pessoas deixam de estar porque deixam de falar a mesma linguagem e a mesma fala. Então como é que a gente se une? Com Cristo. Amarás a Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas vão casar, um homem vai casar com a mulher e vamos ter filhos e vamos ter uma casa, mas depois deixam de ter a mesma fala. Porque não há o mesmo objetivo em comum. O objetivo é a casa e casa, mas se depois falha. Então como é que a gente tem um objetivo, entre aspas, que não é objetivo, é Deus em comum. Pessoas que estão à beira do divórcio, da separação, alguns já se separaram, como é que se unam? Falando a mesma língua. Eles iam construir a mesma torre, mas depois foram confundidas as línguas. Como é que se a gente se une hoje? Falando a mesma língua. Claro, a mulher não vai falar o mesmo que o homem, fala o que ela tem a falar, o homem, mas a gente se une em nome de Jesus com a mesma língua quando a gente se liga a Cristo. Quando tomamos a Santa Ceia, quando louvamos a Deus, quando declaramos a palavra, quando temos comunhão com Deus. Então, resumindo, quem é que nos une? É Cristo. O resto é conversa. E quando a gente se une em Cristo, fazemos o propósito de Deus. Já viu? O propósito de Deus era que o povo se espalhasse para a terra. Eles, não, ficamos aqui. E há pessoas que dizem, não, eu vou ficar aqui, mas é importante. Eu vou casar com aquela pessoa. Então case. Mas depois as coisas dão de mal, não vá culpar a Deus. Oh Deus, eu sou cristão, entreguei a vida a Jesus, sirvo no louvor e tudo mais, prego o Evangelho e agora porque é que me separei? Orou a Deus? Está a ser a razão de muitas coisas.
orai e vigiai. Às vezes o coração de um ou do outro desvia-se e a pessoa orando juntos, a pessoa se sintoniza outra vez. Olha aquela ali, tal, tem uns peitos bonitos, tem um rabo bonito. Não, tem que ser fiel. E a pessoa se une ali. Então quem é que nos une? É Deus, já viu? Eu sinto aqui uma unção de união. Eu sinto aqui uma unção de união. Há pessoas que andam sempre a guerrear e a discutir, mulher com marido, marido com mulher, pais, filhos, não há respeito, não há hierarquia, mas eu sinto aqui uma união. Sinto aqui uma união. Sinto aqui uma junção. Sinto aqui uma união. Então receba essa união. Receba essa união. Deus pôs na casa o líder, o homem, a esposa é a adjutora e os filhos têm que ser sujeitos aos pais. Foi assim que Deus ordenou. E construirmos o reino de Deus, a vontade de Deus. Já outra vez. Já viu o gato? O gato, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo, amia da mesma maneira. As pessoas que se unem em Cristo estão então na vontade de Deus. Deus ajuda e protege em nome de Jesus. Romanos 4,17 diz assim: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão era velhote e Deus disse: Abraão, tu és pai de uma nação, uma multidão. Oh Senhor, eu sou velhote já. Tu és pai de uma multidão. A unção de Deus veio sobre ele. Epá, eu sinto-me energia nas pernas e vê sobre o corpo e sobre os órgãos reprodutores. O corpo só é renovando. Epá, eu sinto-me mais forte, sinto-me revigorado, como no outro dia orei por alguém também, depois da operação. Sinto-se revigorado, sinto-me, até um colega disse: tu oraste lá para o irmão, para o senhor tal. Sim, orei, em nome de Jesus. Lá, e sinto-me revigorado, e depois foi dizer à Sara: olha, Sara, uma coisa, eu sinto-me diferente. E ela disse: mas também me aconteceu uma coisa diferente. Sinto-me também diferente. Sinto o meu corpo mais forte, mais revigorado. Eles deitaram-se à noite. O que é que pensaram? Ou o que é que tiveram a dizer? Vamos fazer amor. E ela disse: filho, mas a gente já não faz amor há tanto tempo. Mas hoje apetece-me. E ela disse: também me apetece. Olha, fizeram amor, fizeram. Ela ria, ele ria. Bem, aquilo era lá uma galhofa lá em casa, uma galhofa boa, todos felizes. Passado um ano, nasce um filho do riso e do amor, claro, chamado Isaac. Isaac é feito do riso. Então Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Glória a Deus. Agora, antes de terminarmos, antes de falarmos de Santa Ceia e de finanças, queria falar aqui de uma passagem bíblica que falei a semana passada, mas espero que não digam a ninguém porque eu falei isto a semana passada. Então, aliás, eu falo outra vez a mesma passagem bíblica porque não sei mais nenhuma. E então, desculpa lá, o Phil Pringle dizia: eu só tenho 3 ou 4 mensagens. Já preguei tudo aquilo que eu sabia, mas diz que quando saía da igreja dele ficava muito contente. Podia pregar as 3 ou 4 mensagens que ele gostava muito, que ele fluía. Então, eu vou falar aquilo que Deus impulsiona no meu coração. E se não soubesse mais, também não há problema a gente não saber mais. A gente só pode dar aquilo que não tem. E se a gente tiver falta, pede a Deus, Deus nos dá mais. Glória a Deus. Mas não temos que estar a mostrar que sabe mais, mostrar o que não é. Diz assim, Marcos 5,25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragia. Mas isto não é só para mulheres. Porque naquela altura uma senhora se aproximar de Jesus e com hemorragia era imunda. Deus cura ali o cego, cura o paralítico, mas a ti não, tu és imunda. Isto é para homens e é para senhoras. E é para jovens e menos jovens. É para homens com problemas de próstata. É senhoras com problemas de senhoras. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragias, e que havia padecido muito com muitos médicos, já tinha ido a muitos médicos, despendido tudo quanto tinha,
Nada lhe aproveitando isso, antes cada vez é pior. Cada vez estava pior. Ouviu falar de Jesus, uma vez e outra vez e outra vez, vê por detrás, dentre a multidão, Jesus estava lá rodeado de uma multidão de pessoas e tocou na sua veste, na roupa de Jesus, nas vestes de Jesus, porque dizia, continuamente, falava continuamente. Mas o que é que ela falava? Ela falava continuamente, olha, se eu somente tocar nas tuas vestes, na roupa de Jesus, eu vou ficar curado. E depois ouvia falar mais outra cura de Jesus e ela dizia, pá, a minha salvação só está em Jesus. Se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado. E dizia outra vez, mas tu não podes ir, tu és imunda e tudo mais, tu não podes ir. Não. Mas se eu só tocar em Jesus, ficarei curado. Sabes, isto não tem cura, o problema de coração não tem cura. E ela disse, mas se eu somente tocar, mas Jesus curou problemas, não curou nada. Aquilo foi pessoas que deram dinheiro ao pastor e disseram que estavam curados, aquilo é mentira. Aquilo é tudo farsa, Deus não cura hoje. Mas se eu somente tocar em Jesus, sararei. E o coração dela se foi excitando. Então a doença primeiro está dentro da pessoa, não está no corpo. A fé primeiro está no coração. A pessoa antes de expulsar a doença do corpo tem que expulsar a doença do espírito. Nunca ouviste? A pessoa antes, quando está com medo, eu estou com medo, não está com medo à ponta do nariz, não é aqui, está medo dentro de si. Então quando a gente declara a palavra, digo fraco, eu sou forte, digo fraco, eu sou forte, digo fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Joel 3:10. Digo fraco, eu sou forte. Não é eu estou forte, eu sou forte. No outro dia um irmão ia almoçar e ele disse-me, não tinha ânimo. Não lhe apetecia trabalhar, não tinha ânimo, não lhe apetecia fazer nada. Queria sopas e descanso, queria-se reformar, não estava com pachorra, com disposição. E depois se lembrou da palavra de Deus e lá mesmo no restaurante disse baixinho, digo fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Não eu estou forte. Hoje está forte, amanhã está fraco. Diga continuamente, digo fraco, eu sou forte. E almoçou, ainda não tinha feito nenhum negócio, comeu sardinhas, com batatas, bebida, tudo mais, e declarou pelo próprio, eu sou forte. Eu sou forte em Cristo Jesus. E se de lá parece que alguma coisa saiu dentro dele, aquele desânimo, aquela frustração, ainda não tinha acontecido nada e o resto do dia foi um sucesso. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E o dia correu bem e terminou bem. Ele deu graças a Deus em nome de Jesus. Porque dizia, voltando à senhora do fluxo de sangue, dizia continuamente, falava com se tão somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. Então, mas tu não vês o resultado das análises, os diagnósticos, tens que ser operado, isto é um cancro, é um câncer, isto não tem cura. Somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. Já viste que médicos, quantos médicos disseram já que isto não tinha cura? Se tão somente tocar nas vestes de Jesus, sararei. E diz assim, logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que puder sair de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem é que me tocou? E os discípulos disseram assim, mestre, então a multidão está a apertar e perguntas quem é que me tocou? E Jesus, olhando para ver a quem isto fizer, começou a olhar, olhou ali no meio das pessoas todas, daquelas pessoas todas, a ver que isto fizeram. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, assim estava a tremer, aproximou-se e prostrou-se diante dele, dobrou o joelho a Jesus. Quão é importante a gente dobrar o joelho a Jesus também. E disse-lhe toda a verdade. Qual toda a verdade? Olha, já fui os médicos todos, não tinha, cada vez despendia tudo quanto tinha, cada vez estava pior, ouvi falar que tu curavas hoje, ouvi-te falar que tu curavas hoje, sei que não sou digna da minha cura, mas a minha salvação só estava em ti, tinha que tocar em ti, e Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e ser curada deste teu mal. No outro dia estava no hotel Eurostar ali em Madrid,
e estava à espera a fazer um bocadinho de tempo para 1 hora a apanhar o táxi para ir para o aeroporto, para o Terminal 1. Portanto, o aeroporto tem 4 terminais de partida e estava à espera para ir para o Terminal 1. E estava a falar com um colega, ele diz assim, sabes, eu não era para vir à reunião. Eu quando me dei de pé este lado, creio que era para o lado direito, sinto ali uma bola e ando muito desconfortável e a minha mulher disse para não vir. Eu disse, então, mas o que é que tens? Já fiz exames, tenho um quiste grande no rins. E ali ele não tocou em mim, disse, eu vou orar por ti. Foi aquele mesmo que estava a trabalhar comigo há um tempo atrás e começou a falar de dinheiro. João, eu pensava que fazias isso por divertimento, mas andas a sacar dinheiro às pessoas. Bem, eu parei o carro e debaixo da unção de Deus o repreendi e aquilo ficou mais ou menos atenuado. Mas no meu coração eu fiquei agitado. Não era por dinheiro, mas era por espírito. Fiquei agitado no espírito. Ele, para se redimir à noite, pagou-me um almoço quase 50 euros. E aquilo passou. Passou. E uns dias depois eu estava a orar em línguas e Deus disse no meu coração, olha, telefona para ele, diz para ele se arrepender, agarra em 50 euros, semeia em ti, e depois dele fazer isso tudo, abençoar a sua casa e a sua família. Disse, eu não vou dizer isso. Eu, graças a Deus, não tenho falta de dinheiro e ele é meu amigo. Disse, isto é coisas minhas, não vou dizer. E depois a orar, eu sabia que era Deus. E eu disse, ok. Senhor, ele é meu amigo e eu não tenho falta de dinheiro, mas vou dizer, olha, pessoa tal, eu estava a orar amigo tal, para não falar o nome aqui na câmara, eu estava a orar a Deus e Deus disse, para tu te arrependeres daquilo que tu disseste de coração, para agarrares em 50 euros, semeares no profeta de Deus, e depois de fazer isso, telefona para mim. Ele disse, já me arrependi diante de Deus, dali a pecado, já fiz uma transferência para ti de 50 euros. Eu disse, ok, então Deus agora disse para abençoar a tua casa e a tua família, assim fiz, e glória a Deus. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. Esse mesmo meu amigo estava no hotel Eurostar e tinha um quiste grande no rins. E neste caso não foi ele que tocou em Jesus, fui eu, como ministro de Deus, pus as mãos sobre ele. E eu senti um calor, podia não sentir, como um laser, sobre a minha mão esquerda e sobre a minha mão direita. De um lado, aqui não se vê, mas pronto, cá mais abaixo, de um lado e do outro. E senti um calor passar de uma mão para a outra. E eu ordenei em nome de Jesus todo aquele quiste secasse desde a raiz em nome de Jesus. Toda a raiz do quiste secasse desde a raiz em nome de Jesus. E ordenei o Espírito de vida. Quem é que falou o Espírito de vida aqui no versículo bíblico? Quem é que falou? Anda cá. Quem é que falou aquele versículo do Espírito de vida? Declara lá o mesmo versículo bíblico que tu declaraste na oração. A lei do Espírito de vida. Até podemos repetir, digo outra vez. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Outra vez a mesma palavra. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Obrigado. E eu declarei, eu falo o Espírito de vida sobre ti em nome de Jesus. E aquela unção de Deus atua nele. Glória a Deus. Então Jesus é o mesmo. Jesus curou hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora não vou já impor as mãos, mas a seguir vou impor as mãos sobre vocês. E Jesus diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos, eu ponho as minhas mãos sobre vocês, vocês põem as mãos sobre outras pessoas, porque Deus ama as pessoas. As coisas acontecem na nossa vida, Deus cura e ajuda, porque Deus ama as pessoas. Eu vou pedir à Karina que me traga aqui Santa Ceia.
Glória a Deus. E porquê é que vamos tomar a Santa Ceia? A gente já tomou no outro domingo. Glória a Deus. Obrigado, podes ir, obrigado. Podes ir, obrigado. E porquê é que vamos tomar a Santa Ceia hoje outra vez? Há pessoas que tomam uma vez por ano. Epá! Estão lembrando a morte de Jesus até que venha uma vez por ano. Epá! Sim, senhora. Outros tomam uma vez por ano. Epá! Uma vez por mês. Epá! Nós aqui na reunião, pelo menos uma vez por semana. Ups! Jesus disse, epá! Mas aqui ainda se lembra uma vez por semana. A gente devíamos nos lembrar todos os dias. Ah, isso é religião. Pois é religião você não se lembrar. A religião vem quando a gente se afasta de Jesus e do Espírito Santo. Aí vem a religião. Então, pão é pão, como um pão. A avó coma pão, saúde para as suas células, para os seus órgãos, para os seus tecidos, para as suas pernas, para o seu intestino, para a sua mente, em nome de Jesus. Como um pão. Vida, saúde, em nome de Jesus. Como um pão. Como um pão. O Joel tem mais força do que Sansão. Como um pão. 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 Comer pão. Comer pão. As pessoas agarram pão como um pão. Comer pão é comer Jesus. É comer a revelação da palavra de Deus. Bebam vinho. Ou aqui é sumo de uva, que é o sangue de Jesus, glória a Deus. Pessoas com problemas de circulação problemas de circulação nos braços, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Pessoas com problemas no sangue, receba transfusão de sangue, glória a Deus. E se você vai ser operado e precisa ser uma transfusão de sangue, faça em nome de Jesus. Glória a Deus. O pão, símbolo do corpo de Jesus, o vinho, símbolo do seu sangue. Evita que a gente esteja fracos, doentes ou que a gente tenha morte prematura. Jesus disse e diz, olha, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E Jesus, pessoas hoje, já pensou, Jesus hoje fala em que língua? Fala em português, fala uma língua que todos percebam. Que língua é que vamos ter no céu? Uma língua igual, todos percebemos uns dos outros. Tia Abraão a falar lá, olha, estava velhota, a unção de Deus veio sobre mim, o meu corpo foi carregado de eletricidade, aquilo foi uma maravilha. Ei, a tia Moisés a contar. Ei, tia, eu tinha uma vara, Deus carregou a vara com a unção de Deus, abriu o mar. Ei, o pessoal todo a bater palma. E o David, até eu, uma vez o leão e o urso veio contra mim, olha, rasguei o leão, toda a gente a bater palma. Ei, que maravilha. Até Elias, olha, joguei o manto, abriu o rio. Ei, parabéns. E Eliseu, até eu que recebi a unção de ti, fiquei com o dobro da unção de Deus. Elias disse, mas eu fui arrebatado numa limusine especial. Ei, pessoal, ei. E Eliseu disse, até eu morri, com a altura de eu morrer, uns quantos anos depois de eu ter morrido, só já tinha lá os ossos do meu corpo, um morto caiu lá nos ossos, ressuscitou. Ei, glória a Deus, todos ali numa festa santa, que aquilo nunca mais acabava, a dar testemunhos também, não sei o quê. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então agora para terminar, vamos falar uma palavra acerca de finanças, para sacar o dinheiro às pessoas. É isso que há pessoas que pensam. Estão ali a falar para sacar o dinheiro. Mas a senhora que tinha lá o fluxo de sangue, diz que havia despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e antes ainda pior, veja lá se você criticava. E o dinheiro, não há problema no dinheiro, o problema é o coração das pessoas. A pessoa tem muito dinheiro, faz aquilo que está no coração deles. Há pessoas que não se separam porque não têm para onde ir, senão já tinham se separado. Ai, o que eu estou a dizer? A gente precisa de se unir num propósito comum. Há senhoras que estão casadas, mas não estão casadas, estão separadas. E até já não fazem amor com os maridos, que isso é muito mau, deviam de fazer, e todos os dias. Suprir a necessidade do marido, a marido suprir a necessidade dela, tem dor de cabeça, tem isto, tem aquilo, depois contraem doenças e outros problemas. Mas vamos avançando.
Vamos então semear no reino de Deus e diz a Bíblia. E digo isto, o que semeia pouco, mas semeia onde? A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então devemos semear onde somos alimentados espiritualmente. Se a pessoa está num sítio nem alimentado, devia decidir esse sítio e procurar um sítio onde é alimentado. Há pessoas que me assistem, ainda não têm igreja, semeia a mim, depois arranjo uma igreja, se quiseres vir aqui para aqui é bem-vindo, e começa a semear lá. Mas eu não me integro em nenhum lugar. Então, Deus chamou para pregar. Não. Há pessoas que já pregaram o Evangelho. Hoje já não sabem quando foram pastores nem nada, perderam a unção de Deus e tudo. Então a minha missão é ajudar e restaurar também essas pessoas em nome de Jesus. Então ontem mandei mensagens para pessoas nesse sentido. Toda a boa obra que Deus iniciou em nós quer levar até o fim. Glória a Deus. Mas eu fui enganado lá na minha igreja. Eu também já fui. Glória a Deus. E sabe, um dia eu disse assim, agora já não quero ser pastor. Agora estou numa igreja, e assim fiz quando saí do ministério onde estava. Vou para uma igreja, estou ali sentadinho, ouço a palavra de Deus, na boa, na face ondas, agarro no meu dízimo e semeio. Mas isto estar a pregar já não, e estou sossegadinho. Mas sabe uma coisa? Às vezes vi um placar aqui ao lado, pastores estavam a falar, eu olhava para o placar e começava a chorar. Não chorava ao pé das pessoas, mas Deus sabe que chorava. O Espírito Santo de Deus a chorar dentro de mim. Porque toda a boa obra que Deus iniciou em nós quer levar até ao fim. Toda a boa obra. Estava sentadinho, semeava o meu dízimo, já não quer pregar. Mas já há tempo da gente estar recostado e há tempo da gente se levantar. Glória a Deus. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua. Então vamos todos contribuir. As pessoas aqui do outro lado, cada um contribua. Então vamos todos contribuir, semear. Segundo propôs no seu coração. Não dê com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora tenho que dar outra vez, já deu outra semana. Deus ama o que dá com alegria. E deixe de conversas. Mais. Deuteronômio 1:18 diz assim. E todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entrais e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Perdão. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou neste deserto de 40 anos. Estava a falar para o povo de Deus e estava a falar para nós. Estes 40 anos, para te humilhar. E Deus também humilha. Para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os meus mandamentos ou não. Se me há dízimos, já farto isso. Não. Para ver se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou. E Deus humilha também. E deixou ter fome e sustentou com maná. Tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram. A pessoa está a privar e parece que só tem ali o indispensável. Os teus pais não o conheceram. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. É a minha casa. É a dívida da minha casa, é os meus filhos, é isto, é aquilo, para dar a entender que o homem não vive só de pão. Olha, tu não vives só de pão. O pão aqui fala das coisas materiais, só pão, quero pão. O povo que clamava lá no Egito, lá no deserto, carne, pão, e Deus ficou farto, olha, mandou tantas codornizes, igual comem codornizes, vão ficar todos cheios até à boca, até o nariz, vão ficar cheios de codornizes, pão, a minha casa, as minhas dívidas, a minha doença, o meu eletrocardiograma, pão. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. A gente foi feitos para viver tudo o que sai da boca de Deus. E diz assim, nunca se envelheceu a roupa sobre ti, nem se inchou até apenas estes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, como o Senhor castiga, como o homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus.
e guardas os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos caminhos e para os temer. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas e de fontes. Pessoas declaram isto, mas esquecem-se que também Deus humilha. E de mananciais que saiam dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada. Já viu terra que tem trigo e cevada, vides, que é videiras, e figueiras e romeiras, que é romanzeiras, e terras de oliveiras, de azeite e mel, e comerás o pão sem escassez. Tens todas as tuas necessidades supridas e nada te faltará nela, cuja terra são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando tiveres comido, tenho a barriga cheia, esta vida está tão boa. Quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Então vamos louvar, honrando a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias. Guarda-te, pois não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízes e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, havendo edificado boas casas, habitando, tenho uma boa casa, eu trabalho, tenho aqui um bom trabalho, a vida já está boa. Epá, isto agora não tenho tempo de vir à reunião, isto com Deus, isto já não. Dizem-me o quê? Dizem-me era para o Velho Testamento, eles querem o meu dinheiro lá, não apanham um centavo. Pois, também o tempo que vai estar na terra, não apanham um centavo. Mafiosos, pois, alguns são. E tiver aumentado o seu gado e o seu rebanho, acrescentado a prata e ouro, e te multipliques sobre tudo o que tens. E se eleva o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que guiou nesta terra do Egito, na casa da servidão. E te guiou pelo aquele grande e terrível deserto de serpentes. Lá no deserto havia serpentes ardentes e de escorpiões e terra seca e que não havia água. Não importa se a pessoa está no deserto. Se a pessoa estiver com Deus, mesmo meio de escorpiões e tudo, vence. Que eles podiam ser picados e mordidos, não houve ninguém que foi mordido. Estavam com Deus. Que no deserto sustentou com o maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar, para provar, para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração: olha a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele te dá força, ânimo. No outro dia o irmão não tinha ânimo. Deus dá ânimo, aleluia, dá vida, dá saúde, para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que o Senhor jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Isto é uma boa palavra, mas só podemos ou devemos falá-la com a unção de Deus. Senão mata as pessoas. E aqui não traz morte, mas traz vida. Alguém tem problemas de estômago. Sim, problemas fortes de estômago. Problemas fortes de estômago. Problemas fortes de estômago. Problemas de estômago. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, como ministro de Deus, liberta uma unção de Deus. Uma unção de Deus, uma unção de Deus, uma unção de Deus, uma unção de Deus, uma unção de Deus sobre problemas de estômago. Problemas de estômago. Seja curada em nome de Jesus do teu estômago em 3 dias. 3 dias. 3 dias. Há curas instantâneas e curas progressivas. 3 dias, literalmente, sejas curada em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos honrar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas primícias. Honrando ao Senhor nosso Deus. Aqui terminamos a reunião. Desejamos boa semana a todos em nome de Jesus. Eu vou pedir à Isabel que venha aqui, vou pedir ao Joel, vou pedir à Karina para virmos aqui, só para despedirmos das pessoas. Cheguem todos aqui. Joel fica aqui mais ao pé da mãe, a Karina ficas aqui e vamos despedir das pessoas e desejando, vamos aqui todos para aparecer. Tens que aparecer, não é? Chego se calhar mais um bocadinho. Ok. Em nome de Jesus, vamos estender as mãos sobre o ecrã. Glória a Deus. Joel, também a tua mão. Karina, não veja a tua mão, só veja ali um dedo. Mais alto. Aleluia. Declaramos. Exatamente. Qual é a mão que se abençoa? A esquerda ou a direita? Qualquer uma. Teu nariz, a boca. Declaramos boa semana. Chega mais um bocadinho para aqui, Karina. Exatamente.
Declaramos boa semana a cada um de vocês, em nome de Jesus. Diga comigo, declaramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa semana. Boa semana. A todas as pessoas. Que nos assistam. Declaramos vida. Sobre os casamentos. Sobre os filhos. Sobre os negócios. Sobre as famílias. Em nome de Jesus. Já viu? Só podemos falar a mesma linguagem quando a gente se une a Cristo, em nome de Jesus. A Karina faz assim, esfrega o nariz de uma maneira, esfrega de outra, Isabel de outra, Joel de outra, Joel põe a cabeça mais aqui, estás com a cabeça de fora. Joel já tem bigode, é como Sansão. E despedimos das pessoas, boa semana a todos em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje demoramos quase 2 horas, mas desculpem lá, hoje estávamos mais bêbados, foi mais um bocado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.